que dizem que é para garantir auxílio emergencial, mas a gente sabe que na prática é para garantir mais emenda para ter base parlamentar. Por isso que o PSOL vai seguir na disputa contra essa farra com dinheiro público, a farra das emendas, e nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal mantenha a posição do relatório da ministra Rosa Weber para que a gente possa mudar e paralisar essa lógica corrupta do governo Bolsonaro junto com seus aliados aqui na Câmara de Deputados. Obrigada. Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, já que estamos falando de interferência do judiciário, não posso deixar também de falar aqui a respeito da revogação da prisão do Daniel Silveira, que foi não foi nenhuma interferência do judiciário, foi um verdadeiro assalto à nossa democracia, uma verdadeira solapagem que fizeram com as nossas instituições ao prender um deputado eleito que estava resguardado pela sua imunidade material parlamentar, que tem sido tão violada pelo judiciário. E falando nessa outra interferência do judiciário, que quando nós vemos que o lado perdedor, o lado que quer sempre atacar o governo, recorre ao judiciário, recorre ao STF, para poder estar derrubando determinadas medidas que são feitas pelo governo, e nesse caso agora, interferindo no legislativo, numa questão que sempre ocorreu no legislativo. Sempre aconteceram as emendas de relator. Isso sempre houve no legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado. E agora se tornou uma prática de corrupção. É isso que eu ouvi uma deputada aqui dizendo. Se tornou uma prática de corrupção. E diz ela que são indicativos de os maiores casos de corrupção da história do Brasil, pelo amor de Deus. Onde vocês estavam na época do mensalão? Onde vocês estavam na época do petrolão? Pelo contrário, estavam passando pano para o PT. Estavam passando pano para todas essas práticas asquerosas que fizeram da Petrobras balcão de negócios. Isso era corrupção. Nosso governo não há um caso de corrupção, até mesmo essa corrupção que vocês falaram de Covaxin, essa baboseira toda aí, que não houve R$1 de compra de vacina, isso não se sustenta. Mas uma coisa que vocês são bons de narrativa. Vocês são bons de narrativa, aquela velha tática de Goebbels, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Mas não é verdade, uma mentira contada 1000 vezes continua sendo uma mentira. Só que vocês são insistentes. E aí, obviamente, batem na mesma tecla o tempo inteiro, até pegar o apoio da velha imprensa, que é contra o governo, para criar e sustentar essas narrativas sem fundamento algum. Sem fundamento algum. Emenda de relator sempre houve na República, sempre aconteceu, e isso nunca foi corrupção. Aliás, eu tenho certeza que, quando o PT estava no poder, o pessoal do PSOL, que dizia que era oposição à esquerda, que na verdade sempre passou pano, era linha auxiliar do PT, também se beneficiava muito dessas emendas e hoje querem pagar de paladino da moralidade. Obrigado. Presidente, Obrigado. eu tenho pela ordem. Pois não, Pela ordem, Fernanda. presidente. Eu gostaria que esse cidadão, gostaria de Vossa Excelência, retirasse esse ataque desqualificado das notas taquigráficas. Talvez ele não saiba, mas o PSOL, inclusive, durante o mensalão, não só denunciou, como vários dos integrantes do PSOL ingressaram no partido naquela época, diferente do partido que agora o teu presidente vai, o PL, que usava o mensalão, não só nos governos petistas, como nos governos anteriores. Então, eu acho que o senhor respeite um pouco a nossa história, e eu peço, pelo bem da verdade, presidente Biaquice, que a senhora suprima esta mentira desse cidadão desqualificado das notas taquigráficas, porque diferente do partido que ele vai ingressar, suponho que ele vai seguir o genocida Bolsonaro, num dos partidos mais corruptos da história brasileira, nós estávamos na luta contra a corrupção em qualquer governo, porque diferente de ti que passa pano para a corrupção do governo da extrema-direita, nós enfrentamos a corrupção em todos os governos. O PSOL é um partido independente, coerente e, felizmente, nunca foi linha auxiliar de ninguém, a não ser dos interesses do povo brasileiro. Pois não, deputado, Vossa Excelência fez a Comunicação de São Paulo, desta casa. E saindo agora de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Ontem nós vimos um fato que há muito era esperado
por todos aqueles que defendem a democracia. A revogação da prisão do deputado Daniel Silveira. Uma prisão inconstitucional, ilegal, arbitrária, que inclusive teve o endosso dessa casa. Infelizmente, essa casa se curvou ao Supremo Tribunal Federal diante de uma demonstração totalitária de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela é inconstitucional, essa prisão, porque ela é fruto de um inquérito inconstitucional. Nosso sistema acusatório não permite que o judiciário instaure de ofício inquéritos. Quem faz isso é a polícia judiciária. Cabe ao judiciário julgar e ao Ministério Público acusar. Ela é inconstitucional, pois violou o artigo 53 da Constituição, que determina que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E quando o legislador colocou quaisquer, ele diz que não há nenhuma exceção às suas palavras, opiniões e votos. E cabe ao Conselho de Ética fazer qualquer juízo de valor sobre as palavras, opiniões e votos de um parlamentar. Ainda que ele pudesse estar cometendo crime, ele não comete na qualidade de um deputado federal. E isso não se restringe à tribuna, não se restringe à Câmara dos Deputados, mas sim a qualquer situação que esteja em ofício da função de deputado federal. O parágrafo 2º também do mesmo artigo foi violado, pois determina que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Não houve crime inafiançável e todos aqui sabem disso, pois o rol de crimes inafiançáveis é taxativo na Constituição Federal. Tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E não houve nenhum desses crimes supostamente cometido pelo deputado Daniel Silveira. O que houve foi um crime de opinião. Crime de opinião. E em tempos como esses é demasiadamente preocupante ainda termos presos políticos. E ela é ilegal porque desde o momento que a Lei de Segurança Nacional, que foi o que embasou a prisão de Daniel, foi revogada, ocorre o Instituto do Abolício Crimes e ocorre a extinção de punibilidade. E Daniel não foi agora sua prisão revogada com base nisso. Alexandre de Moraes simplesmente mudou a sua prisão para medidas cautelares, inclusive de ele não poder ter acesso aos outros investigados nesses inquéritos inconstitucionais e também que ele não possa ter acesso às suas redes sociais. Para concluir, senhor presidente. Ok, depois o deputado... Desculpe, para concluir, o deputado ainda estava na tribuna. E ele não pode ter acesso às suas redes sociais, ou seja, um representante do povo sem voz. Um representante do povo sem voz. E é fato muito curioso que a decisão de Alexandre de Moraes venha no momento em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos fazia questionamentos sobre a arbitrariedade da prisão contra Daniel Silveira. Enfim, esperamos que essa injustiça possa ser corrigida muito em breve.